Oi pessoal, meu nome é Patrícia, eu comecei a estudar para concurso em 2017. Minha maior dificuldade era o português e a gramática. No cursinho eu vi que o conteúdo era muito genérico, era muito completão e não atendia a minha dificuldade. Foi quando eu conheci o professor Marcelo Marques e como eu tinha um concurso para fazer, ele me indicou fazer um planejamento do que eu tinha mais dificuldade antes do concurso. E nessas aulas eu vi a minha evolução em pouco tempo. Então eu resolvi estender esse curso. Hoje o português não é mais minha dificuldade, graças ao professor Marcelo Marques, um profissional de excelência. Obrigada, Marcelo, pela paciência, pela dedicação e pelo profissionalismo. Hoje eu componho o efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e pretendo continuar estudando. Boa sorte para todos. Beijo. Relações de explicação e causalidade. Também é algo que as pessoas confundem bastante quando nós temos uma oração coordenada sindética explicativa e quando nós temos uma oração subordinada adverbial causal. Então aqui, oração coordenada sindética explicativa e aqui uma oração subordinada adverbial causal. Ambas têm uma palavra-chave: motivo, razão. Tá? Vamos ver, melhorou o som? Me dê um retorno se melhorou o som, tá? Porque eu preciso do retorno de vocês. Bom, como que eu vou diferenciar se uma oração tem valor explicativo ou se tem valor causal? Percebam que as conjunções são parecidas. Eu uso porque na explicativa, uso porque na causal. Eu uso pois antes do verbo na explicativa, eu também uso pois que aqui no valor causal. Eu uso porquanto aqui na explicativa, eu uso porquanto na causal. Eu uso que na explicativa, eu uso que na causal. Eu uso já que na explicativa e uso já que na causal. Uso visto que aqui, uso visto que aqui. Percebam que nós temos as mesmas conjunções. O segredo está em saber interpretar o que me gera um valor explicativo e o que me gera um valor causal. Começando pelo modo do verbo. O modo verbal no valor explicativo, se nós pensarmos aqui, esse imperativo é o tchan da coisa, hein? Esse imperativo você olhou na oração coordenada assindética, tá? E tem um porquê, um pois, ou seja, uma conjunção que a gente percebe que tendo um verbo no imperativo e depois vírgula, o que, porquê, porquanto, pode ir na explicativa sem medo de ser feliz. Agora, o que confunde é quando eu tenho um verbo no indicativo aqui e um verbo no indicativo aqui. Aí eu preciso ver a interpretação disso. Mas, para eu saber a interpretação disso, é aqui, é justamente no sentido da frase. Ou seja, para as explicativas, elas vêm precedidas de uma oração com o verbo no modo imperativo, conforme eu expliquei, ou apresentam, prestem atenção nisso aqui, ou apresentam uma relação de posterioridade em relação ao fato expresso na oração anterior. Eu tenho uma oração anterior, então a minha explicativa tem que ser uma relação posterior ao que foi relatado anteriormente aqui na oração principal, na oração anterior. Aí ela é explicativa. Para causal, vou dar exemplo, tá? Para causal, elas expressam relação de causa e efeito. Ou seja, elas apresentam uma relação de anterioridade em relação ao fato expresso na oração principal. Então, palavra-chave aqui, posterioridade em relação
ao fato expresso na oração anterior e aqui uma anterioridade em relação ao fato expresso na oração principal. Aqui a gente não chama de oração principal, a gente chama a subordinada de oração principal, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo de explicativa. Olha só, vamos pensar na frase assim, ó. O cavalo estava cansado. Ó, o cavalo estava cansado. Vírgula. Pois arfava muito. Pois arfava muito. Preste atenção aqui. Ó, nós temos a conjunção pois, que pode ser tanto explicativa como pode ser causal. Aqui, na hora que eu divido a minha sílaba, a minha oração aqui, eu tenho a oração anterior, eu tenho uma oração aqui que vai ter alguma relação com a minha oração anterior, tá? Arfava, ó, pois arfava muito. Arfava muito, para arfar muito é preciso estar cansado. Então precisa o seguinte, esse fato é posterior ao fato dele estar cansado. Então aqui é explicativa. Uma oração coordenada sindética explicativa. Ou seja, o fato de estar arfando não é a causa de estar cansado para ser causal. Certo? O arfar muito é uma relação de posterioridade em relação ao fato expresso no anterior, que é o cavalo estava cansado. Olhem outro exemplo aqui, ó. Olhem aqui. Ela devia estar doente, porque estava chorando. Porque estava chorando. Ela devia estar doente, porque estava chorando. O fato de devia estar doente não é o motivo pelo qual ela estava chorando. Eu estou explicando que ela estava chorando porque eu acho que ela devia estar doente. Ou seja, então o fato de eu achar isso aqui, o chorar, é algo posterior ao fato da minha oração anterior. Isso aqui tem uma relação explicativa. Agora, se eu colocar para vocês assim, ó. Saia agora, vírgula, porque você está me atrapalhando. Por quê? Olha o verbo no imperativo. Essa aqui é tranquilo, gente, já para a gente saber que nós temos um valor de explicativa. Por que esse valor explicativo? Porque eu tenho um verbo que está no imperativo aqui, ó. Tendo um verbo no imperativo, eu já mando uma explicativa sem medo de ser feliz. O que confunde são essas duas aqui, ó. Eu tenho que pensar a relação de posterioridade. Ó, isso aqui aconteceu depois disso. Isso aqui, o chorar, aconteceu depois de eu pensar que achava que ela devia estar doente. Isso é uma relação de explicação. Certo? Tudo bem? É isso. Agora, vamos ver o caso da causal. Vamos ver o caso da causal. Ó, meu carro está molhado, vírgula, porque choveu. Certo? Meu carro está molhado porque choveu. Muito bem. Vamos lá. Como eu estava doente, vírgula, não
fui trabalhar. Muito bem. Aqui, pessoal, ó. Vamos lá. Meu carro está molhado porque choveu. Aqui é causal. A chuva foi o motivo pelo qual o meu carro ficou molhado. A gente percebe que a relação aqui do verbo chover, o fato assim de dizer porque choveu, é uma relação de posterioridade em relação à minha oração principal. E outro detalhe, né, gente? Não é característica de carro ser molhado. O carro só fica molhado se a gente molhar o carro ou se deixar na chuva. Ou se estiver andando na rua, alguém estiver molhando a rua e jogar água no seu carro. Aí ele vai ficar molhado por algum motivo. Fora isso, não há motivo para ele ser molhado. Então a gente já percebe a relação de causa aí. Na segunda oração, como eu estava doente, não fui trabalhar, começou com a conjunção como. Aqui nós temos uma relação de posterioridade. Posterioridade, igual aqui, né? Posterioridade também. Porque, ó, eu não fui trabalhar. Qual foi o motivo? Porque estava doente. Esse é o posterioridade. Este é o real motivo pelo qual eu não fui trabalhar. Aqui na segunda oração, ela está invertida. Nós começamos com uma oração subordinada. Ao passo que na primeira oração, nós estamos com ela na ordem direta. Nós temos a oração principal e depois a oração subordinada. Vamos lá. Aqui neste caso, a causal, a vírgula, é facultativa. Tem esse detalhe também. Nas explicativas, as vírgulas são obrigatórias. Como eu estava doente, não fui trabalhar. Não fui trabalhar porque eu estava doente. Percebe que agora, eu colocando na ordem direta, eu consegui trocar o como pelo porquê. Isso me mostra mais uma vez e me prova mais uma vez que eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Tem uma relação de causa e efeito. Entenderam? Então, nós precisamos saber que as orações coordenadas explicativas, elas vêm precedidas então de uma oração com verbo no modo imperativo ou apresentam uma relação de posterioridade em relação ao fato expresso na oração anterior, e na adverbial causal elas expressam uma relação de causa e efeito, né? No caso aqui, ó, é anterioridade, né? Perdão, eu coloquei posterioridade aqui, na verdade aqui é anterioridade. Desculpem, eu coloquei posterioridade. Posterioridade é na explicativa, tá? Apresenta uma relação de anterioridade em relação ao fato expresso na oração anterior, ou seja, fiquei doente. O fato de eu ficar doente, aí eu não vou trabalhar. Então, trabalhar é o motivo pelo qual eu fiquei doente. Entenderam? Certo? Beleza ou não beleza? Vamos lá. Ok? Vamos lá. Oi pessoal, meu nome é Patrícia, eu comecei a estudar para concurso em 2017. Minha maior dificuldade era o português e a gramática. No cursinho eu vi que o conteúdo era muito genérico, era muito completão e não atendia a minha dificuldade. Foi quando eu conheci o professor Marcelo Marques e como eu tinha um concurso para fazer, ele me indicou fazer um planejamento do que eu tinha mais dificuldade antes do concurso. E nessas aulas eu vi a minha evolução em pouco tempo. Então eu resolvi estender esse curso. Hoje o português não é mais minha dificuldade. Graças ao professor Marcelo Marques, um profissional de excelência. Obrigada, Marcelo, pela paciência, pela dedicação e pelo profissionalismo. Hoje eu componho o efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e pretendo continuar estudando. Boa sorte para todos. Beijo.